louvar e cantar, orar e agradecer, em cada minuto lembrar que a fé em Jesus é a nossa razão de viver. Vamos continuar falando das questões principais da fé, da espiritualidade, da esperança, que dão sentido a uma pessoa cristã. O que é o fundamental na religiosidade, na espiritualidade de uma pessoa cristã? O que faz com que eu possa ser chamado de fato de uma pessoa cristã? Falamos lá atrás que a primeira coisa que nós acreditamos é que somos criaturas de Deus. A vida é um presente. Desenvolvemos isso bastante. Dissemos o que isso significa. Assistam aos vídeos anteriores. Repetimos muitas vezes o que isso significa ser a vida um presente, né? Que a gente precisa cuidar, a gente precisa agradecer por ela. Agora estamos, vamos dizer assim, na segunda parte fundamental, quando estamos falando de Jesus Cristo. Uma pessoa cristã, para ser chamada de cristã, para ter essa identidade, ela precisa acreditar em Jesus Cristo. Bom, mas muitas pessoas falam de Jesus Cristo, né? Então, mas as pessoas cristãs têm um jeito especial de crer em Cristo, né? Para as pessoas cristãs, Cristo é um mestre? Sim, ele é o nosso mestre. Cristo é o nosso Senhor? Sim, ele é o nosso Senhor. Mas veja, ele é um líder? Sim, ele é um líder. Mas ele é muito mais do que isso. Se ele fosse só isso, ele seria como muitos outros líderes, um excelente líder, um excelente mestre, quem sabe o melhor. Mas ele é muito mais que isso. Para eu poder ser chamada pessoa cristã, eu preciso crer que Cristo, Jesus, é Deus. Porque nós cremos em Pai Criador e Filho Redentor. Esse Filho é Jesus Cristo. Então, esse é o fundamento. Muitas religiões, todas as religiões acreditam em Deus. E todas as religiões, praticamente todas, acreditam na divindade e chamam Deus, ou colocam outros nomes também, né? Senhor também, tem outros nomes, mas quase todas as pessoas que acreditam em Deus acreditam que essa força que chamam de Deus criou o ser humano, certo? E nós também acreditamos que Deus criou o ser humano, criou a nós. Agora, o que nos diferencia a partir de Jesus Cristo é que nós nos diferenciamos de outras religiões. Isso não nos torna uma pessoa melhor ou uma pessoa pior que as outras, porque as outras têm outras religiões, mas isso nos dá uma identidade religiosa. E ter identidade é algo muito importante. Todos nós precisamos ter uma identidade que nos dá sentido na vida. E é evidente que nós testemunhamos aquilo que nos dá sentido da vida. As outras pessoas não são obrigadas a crer no que a gente crê, mas a gente tem a liberdade, assim como os outros têm, de dizer no que nós cremos. E nós anunciamos através da palavra o que nós cremos. Nós não fizemos guerras em nome do nosso Deus. Ainda mais nós, evangélicos de confissão luterana, porque Lutero era muito enfático no sentido de dizer que em nome de Deus não se faz guerras. A gente não usa a violência para pregar Deus. Isso está muito estabelecido também nas próprias Sagradas Escrituras. Bom, nós acreditamos então em Jesus, e Jesus é Deus. Nós já lemos o Credo Apostólico na última vez, que fala de Jesus, o segundo artigo, Catecismo Menor de Martinho Lutero. Opa, aqui. Isto, Quem não tem pode adquirir junto à editora Sinodal. Procurem aí na internet, editora Sinodal, ou procurem
Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Passo Fundo, e entre em contato, que aqui a comunidade aqui em Passo Fundo representa a editora sinodal. Você pode encomendar, vai receber na sua casa esse livrinho chamado Catecismo Menor. E Lutero, então, ele nesse Catecismo Menor, foi ele que escreveu, ele fala das 6 partes principais da fé cristã, e nós estamos falando do Credo Apostólico, do 2º artigo. Então nós temos o segundo, tem 3 artigos do Credo Apostólico. O primeiro é o Pai Criador, o segundo é Jesus Cristo. Então está bem estabelecido. Jesus tem natureza humana e natureza divina. Olha como Lutero explica essa questão, que quando a gente diz assim: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, aqui diz assim: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro ser humano, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Então, este é o ponto fundamental que uma pessoa cristã deve crer. Jesus é Deus e Jesus é ser humano. Ele é o Deus que se tornou carne. Vocês sabem lá, João, Hologos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esta é a maneira como nós cremos que Deus se fez presente no mundo, não só através da criação, mas ele se tornando parte da criação sem perder a sua natureza divina. Tá? Então, nisso você precisa crer. Isso é fundamental. As outras questões que envolvem a ética cristã, ela é importante, mas não é fundamental. Tem gente que confunde que ser cristão é amar ao próximo. As outras pessoas das outras religiões também têm esses mandamentos. Ah, mas eles não cumprem. Bom, também nós cristãos nem sempre cumprimos todos os mandamentos de Deus. Tanto que Deus teve que se tornar gente, e como o próprio texto da confissão de fé no Credo Apostólico baseado na Bíblia, e está muito bem lá na Bíblia, que Jesus Cristo morreu para perdoar nossos pecados. Se nós cumpríssemos todos os mandamentos, Deus não precisaria se tornar ser humano e nos perdoar, nos redimir e realizar essa reconciliação. Hoje, então, pessoal, nós estamos sendo um pouco mais resumidos na nossa fala. Era isso que nós pensamos em dizer. Anotem, não dá para ser chamado de cristão se a gente não acredita de que Jesus Cristo tem natureza humana e natureza divina. Ele se tornou um ser humano, ele inclusive morreu, sofreu. Na próxima vez nós vamos ver mas o que isso significa então para nós? Que sentido tem isso? Opa, o telefone aqui tocou. Que sentido tem isso na vida? Que sentido prático tem isso na vida? Porque isso é fundamental e isso nos leva a um certo caminho de sentido de vida, e daí sim, a partir disso, a nossa vida tem um sentido prático. Não é o contrário. Muitas pessoas tornam as coisas assim, de ponta cabeça. Acham que ser cristão é um certo jeito de se fazer as coisas, um certo jeito de viver, um certo jeito de se comportar. Claro que é importante, e na fé e na espiritualidade cristã também tem certas questões que, a partir deste centro de espiritualidade, nós vamos testemunhar, nós vamos nos comportar de um determinado jeito. Mas nós vamos ver que isso
cada um tem a sua expressão, né? A postura ética, ela é importante, mas ela não é o fundamento, porque mesmo as pessoas que não têm religião têm fundamento ético, que às vezes é muito similar ao nosso fundamento ético cristão. Pessoas de outras religiões também têm fundamento ético e que muitas vezes é semelhante ao cristão. Então, ética, ela é a partir do que você crê. A ética, a postura, ela é uma questão importantíssima, mas ela não é a questão fundamental. A questão fundamental para ser uma pessoa cristã é acreditar que Jesus Cristo é Deus e homem, ser humano ao mesmo tempo. E ele, então, desta forma, ele assumiu o sofrimento, ele assumiu a natureza, ele assumiu estar conosco, ele foi empático, ele se tornou um Deus solidário. Então, na próxima vez, nós vamos ver como é que Deus fez isso em Cristo e quais são as consequências práticas que isso tem, né? Porque é ali que eu tenho todo o meu fundamento de vida, também em relação ao limite da vida, porque está bem estabelecido que a esperança cristã não se resume às coisas deste mundo, entendeu? As coisas éticas, elas se resumem às coisas desse mundo. A esperança cristã, ela vai muito além das coisas desse mundo. Então, isso nós vamos ver na próxima vez. E como que isso é tão importante para a saúde? Como que nós enfrentamos a nossa fraqueza, a nossa debilidade, às vezes uma enfermidade, a partir desta fé que Jesus Cristo se tornou gente e conhece nós. Assim, tudo que passa conosco ele conhece. Então, isso nós vamos ver na próxima vez. Então, terminando e resumindo para hoje, repetindo, deixando claro, agora já temos duas coisas que são fundamentais, sem as quais a gente não é cristão. Primeiro, a vida é criada e é um presente. Eu não fiz nada para merecer a vida. Segunda, Deus se tornou um de nós para nos conhecer e estar próximo e nos reconciliar com Deus. Ele se tornou gente em Cristo. Então, Cristo, por isso Jesus Cristo, pessoas cristãs, somos chamados assim porque cremos que Deus se tornou gente. Então, Cristo é verdadeiro ser humano e verdadeiro Deus. Então, creia nisso. É nisso que nós cremos. É a partir dessa fé que vai se desenrolar as demais questões. Muita gente pega as demais questões primeiro para vir para essa. Não, nós temos que partir do fundamento. Todas as demais coisas são construídas sobre esse fundamento. Ou, como é dito também no Novo Testamento, que Cristo é a cabeça, quando se compara ao corpo humano. Então, é a partir da cabeça Cristo que as demais coisas vão sendo construídos, os membros. E é interessante que já posso adiantar que o apóstolo Paulo disse que tem uma diversidade de dons e membros. Umas pessoas podem fazer as coisas de um jeito e outras pessoas podem fazer as coisas de outro jeito, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua condição, de acordo com os seus dons. Então, primeiro vem a cabeça, depois vem diversidades de situações, né? Tem gente que quer determinar como é um ser humano, assim, até fazendo com que, assim, até impedindo a diversidade, né? Na igreja cristã tem diversidade. Uns sabem administrar, outros sabem tocar, outros sabem fazer um monte de coisa, visitar pessoas. A gente sabe fazer um monte de coisa e cada um sabe fazer as coisas do seu jeito. E dá para fazer as mesmas coisas de jeitos diferentes, mas sempre a mesma fé.
A mesma fé é que nos une. Então, essas coisas é muito importante saber. O que é fundamento e o que é importante, mas não é o fundamento. Qual é o lugar de cada uma, né? Então, crendo no fundamento que temos a salvação. Vamos dizer, não é o jeito como se faz as coisas, não é através do jeito que fizemos as coisas que vamos alcançar a salvação. Aí alcançaríamos a salvação pelas nossas forças, nossos méritos. E não é assim. Nós alcançamos a presença de Deus, o amor de Deus e a salvação através do amor de Deus. É Ele que vem até nós, nos criando e se tornando gente como nós e nos conhecendo como criatura, se tornando uma criatura também sem perder sua natureza divina. Então, o fundamento, cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo. Aí, vamos nas próximas vezes seguir um pouco e estabelecer esses fundamentos. Logo mais adiante, como disse, vamos falar dessas coisas que não são fundamentos, que são importantes, que fazem parte, né? Então, que a paz do Senhor seja com todos vocês. A gente está orando por todos vocês e aproveitamos para orar pelas pessoas que trabalham na Casa Santa Catarina, que é uma casa geriátrica aqui em Passo Fundo, porque um dos funcionários veio a falecer tragicamente alguns dias atrás, e a equipe ali ficou bastante abalada, e isso traz tristeza, dor, muitas perguntas. Então nós queremos também colocar em oração todas as pessoas da Casa Santa Catarina, que é uma casa que abriga pessoas idosas aqui em Passo Fundo, onde a gente faz visitas. Então se chama Casa Santa Catarina. Se nas orações de vocês se lembrarem desse nome, orem pela família dessa pessoa que perdeu a vida, e orem por todas as outras casas onde pessoas moram de forma assim coletiva, né? Pessoas que não são da mesma família, mas acabam formando uma família porque moram no mesmo lugar. Então orem por essas casas onde vivem pessoas idosas, orem pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que estão nas casas assim que a gente chama casa terapêutica, tentando se controlar, tentando se curar, né? Em relação ao uso de a dependência química, né? Então que Deus abençoe estas pessoas. Veja, aqui tem um endereço agora na tela de vocês da paróquia de Ajuricaba, ISLB em Ajuricaba, porque nesse domingo às 9 horas da manhã eu vou estar lá em Ajuricaba, lá na comunidade evangélica de Confissão Luterana em Ajuricaba, fazendo a pregação no culto. Tá? Nós vamos falar sobre aquele texto onde Jesus cura um cego de nascença. E vamos tentar ali levar uma mensagem de fé e de esperança, o que significa para nós, o que nós podemos absorver desse texto hoje. Então, a paróquia de Ajuricaba tem 2 pastorados, né? Tem o diácono Linton, que fica lá em Ajuricaba mesmo, e a pastora Dimot, que fica lá em Nova Ramada. Aqui está os celulares, se alguém é dessa região ou estiver passando nessa região, quer conhecer ou quer frequentar alguma programação, entra em contato. Então, no domingo às 9 horas, o culto da paróquia de Ajuricaba, lá da comunidade de Ajuricaba, do centro, vai passar na página no Facebook da comunidade. Então é só da paróquia, é só procurar ISLB Ajuricaba e você vai poder assistir o culto lá da comunidade de Ajuricaba nesse domingo, às 9 horas. Então, mais uma coisa, nós vamos tomar uma liberdade de, se vocês quiserem, evidentemente, nos ajudar a pastoral, se vocês consideram que esse trabalho de divulgação, de visitação, de pregação, de aconselhamento pastoral hospitalar é importante,
Então você pode nos ajudar dirigindo a câmera do teu celular, um leitor de QR Code, e aqui nesse QR Code está a informação de como vocês podem fazer uma doação. Como é através do famoso Pix, né? Então, automaticamente o Sino do Planalto Rio-Grandense, porque isso vai na conta do Sino do Planalto Rio-Grandense, vai identificar de onde que veio a doação, a conta que doou. E se você quer, então, um recibo físico que seja enviado, você pode mandar um WhatsApp nesse número que está aí nesse cartazinho, né? 549-8409-1255. Então, doe para a Pastoral do Cuidado para que esse trabalho possa continuar. Como nós nos mantemos? As paróquias ajudam um pouco, tem ofertas, tem o que se chama na igreja de campanha vai e vem, e uma parte é destinada para os custos da pastoral. Temos um projeto que uma porcentagem dos custos vem da OMEL, que é uma organização missionária da Baixa Saxônia, na Alemanha. A Alemanha agora que está sofrendo, e uma grande parte da Europa, grandes temporais. Lemos hoje de que 1.000 pessoas, mais do que 1.000 pessoas na Alemanha estão desaparecidas em função de grandes temporais. Vocês devem estar acompanhando no noticiário. Então, oremos também por essas pessoas, por essas famílias, tá? Então, querendo que a gente envie por WhatsApp o QR Code, por favor, entre em contato que a gente envia. Então, gente, que a paz do Senhor seja com vocês e que ela esteja vos acompanhando agora, nos próximos dias e sempre, né? Que a fé em Cristo traga forças para ti, traga sentido profundo de viver. E em meio às muitas dificuldades que às vezes nós temos que passar, enfrentar, nunca falte momentos de misericórdia, bondade e alegria também. Que na tua vida também haja muitos momentos de intensa alegria. Que a paz de Cristo seja contigo, agora e sempre. Amém. Abençoando teu povo, trazendo amor e a paz, em busca de um mundo novo. Em gratidão, que bom é viver, sentir teu amor e o teu perdão. Por isso, Senhor, queremos tua mão, abençoando teu povo, trazendo amor e a paz, em busca de um mundo novo. Por isso, Senhor, queremos tua mão, abençoando teu povo, trazendo amor e a paz, em busca de um mundo novo. Em cada manhã chegamos a ti em comunhão. Transforma, Senhor, nosso coração a ver o irmão. Por isso, Senhor, queremos tua mão, abençoando teu povo, trazendo amor e a paz, em busca de um